Olha só, uma declaração totalmente inesperada lá no cenário global acendeu um baita alerta nos mercados. E o Brasil, claro, está bem no meio desse turbilhão. A gente está falando de tensões no Oriente Médio, juros americanos, mas afinal, como é que essas peças todas se conectam e o que isso significa para os investimentos por aqui? É exatamente isso que a gente vai decifrar nesta análise. E, de repente, toda aquela narrativa de uma possível calmaria foi por água abaixo. A declaração soou bem contraditória, né? Fala em objetivos concluídos, mas ao mesmo tempo em vitória clara, só que sem detalhar os próximos passos. Essa ambiguidade toda deixou os investidores completamente no escuro e a reação dos mercados foi imediata, foi negativa, com a aversão ao risco disparando no mundo todo. Então, a pergunta que não quer calar, principalmente do ponto de vista de quem gerencia um portfólio, é exatamente esta: como é que essas ondas internacionais chegam até a nossa praia? O que isso realmente significa para nossas ações, para os juros e para os diferentes setores da nossa economia? O que a gente está vendo é aquele movimento clássico de aversão ao risco, o famoso risk-off, sabe? Aquele momento em que os investidores correm de ativos mais arriscados, como ações, para buscar mais segurança. E esse sentimento negativo se espalhou como um rastilho de pólvora, começando lá nos Estados Unidos e na Europa e atingindo em cheio a Ásia e os mercados emergentes, como o nosso, aqui no Brasil. E aqui o efeito dominó fica muito claro. Os principais mercados do mundo entraram no vermelho. O destaque maior vai para as ações de tecnologia, que geralmente são as que mais sofrem em cenários assim. E por quê, né? Porque as avaliações dessas empresas dependem muito da expectativa de lucros futuros. E quando os juros sobem, o valor presente desses lucros acaba diminuindo. Bom, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo e analisar as duas forças principais que estão de fato dirigindo toda essa volatilidade: a disparada nos preços de energia e essa perspectiva de juros altos por mais tempo. O que a gente vê aqui são duas forças opostas pressionando a economia global ao mesmo tempo. De um lado, a geopolítica cria um choque de oferta, ou seja, menos petróleo disponível e, consequentemente, preços mais altos. Do outro lado, os bancos centrais respondem a isso com juros altos para tentar frear a demanda e controlar a inflação que isso tudo gera. É basicamente a receita para uma tempestade perfeita. O tal do prêmio de risco geopolítico é algo bem tangível, e esse número aqui prova isso. O preço do petróleo subiu mais de 7%, batendo um patamar super crítico que impacta diretamente os custos de produção e a inflação no mundo inteiro. Então, o ponto crucial é este: um dos principais gargalos de energia do planeta continua sem uma solução muito clara no horizonte. A falta de um plano para a reabertura do Estreito de Hormuz cria um choque fundamental do lado da oferta, o que mantém a pressão toda sobre os preços. E aqui está outra ponta do problema. Com o petróleo mais caro, a tendência é a inflação subir. Isso acaba forçando o Federal Reserve, o Banco Central americano, a adotar uma postura mais hawkish, ou seja, mais dura no combate à inflação, mantendo os juros nesse patamar elevado por mais tempo para tentar esfriar a economia. E por que essa expectativa de juros altos? Simplesmente porque a economia americana continua muito resiliente, como mostram esses indicadores. A criação de empregos veio forte, as vendas no varejo também, e o principal, o componente de preços do ISM atingiu um maior nível em quase 2 anos. Ou seja, não tem muito motivo para o Fed pensar em cortar juros agora, ainda mais num ambiente tão inflacionário. Tá, mas e o Brasil com isso? Vamos dar uma olhada agora em como tudo isso está batendo aqui nos nossos ativos. Essa tabela aqui dá uma boa foto da reação inicial do nosso mercado. A gente teve um breve momento de otimismo, com uma esperança de cessar fogo, o que fez o Ibovespa subir um pouquinho e os juros futuros, os famosos DIs, caírem. Esses DIs, aliás, refletem a expectativa do mercado para a Selic lá na frente. Mas como a gente já viu, a incerteza voltou com tudo e acabou revertendo essa tendência. Olhando agora para o índice de fundos imobiliários, a gente vê que os segmentos que são mais sensíveis a uma queda de juros, como os shoppings e logística, acabaram liderando os ganhos naquele breve momento de otimismo. Isso só mostra como as expectativas para a política monetária são um motor fundamental para esse setor. Agora a coisa começa a ficar mais interessante, principalmente para quem pensa em alocação de capital. O cenário macroeconômico, como está agora, cria ganhadores e perdedores bem claros em nível setorial, e saber identificar quem é crucial. E aqui a gente vê a história dos dois lados da mesma moeda. De um lado, você tem o setor aéreo sendo praticamente esmagado por um aumento de 55% no querosene de aviação, o que pressiona demais as margens de lucro.
Do outro lado, a indústria de mineração e petróleo comemora, já que as receitas sobem junto com os preços das commodities. Mas olha que interessante, mesmo no meio dessa turbulência toda, tem empresa encontrando oportunidade. No setor de commodities, que se beneficia do cenário, a Aura Minerals simplesmente dobra suas reservas. Na pauta de ESG e minerais estratégicos, a Serra Verde consegue um financiamento gigante para terras raras e em infraestrutura, a EcoRodovias vence um leilão super importante, mostrando resiliência e visão de longo prazo. Claro que, por outro lado, a gente precisa ficar de olho nos riscos. Além do aumento generalizado dos custos operacionais, eventos de crédito bem específicos em grandes empresas como Braskem e Raízen e o rebaixamento de ratings, como o da Aegea, são pontos que acendem um alerta e exigem atenção redobrada. Beleza, então para a gente amarrar tudo isso, navegar nesse ambiente tão complexo exige, antes de mais nada, muita disciplina e foco em algumas variáveis que são chave. Então, a estratégia se resume a 3 pilares. Primeiro, monitorar de perto o gatilho geopolítico. Segundo, observar a resposta da política monetária a tudo isso. E terceiro, buscar ativamente valor no meio dessa divergência entre os setores. É um trabalho de análise constante e principalmente de adaptação muito rápida. No fim das contas, a pergunta que fica é essa. Essa volatilidade toda representa apenas risco ou é justamente nesse terreno que as melhores oportunidades costumam aparecer? A verdade é que para quem está bem preparado e bem informado, esses momentos de crise podem ser, na verdade, um grande ponto de virada. O segredo é saber para onde olhar.